Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 54, denominado A Ponte. Vamos dar início, né? Estão na retaguarda. Não puderam acompanhar o ritmo que a renovação impunha. Achei tão interessante já esse título, A Ponte. Porque a ponte é isso, né? Esse instrumento que separa um caminho de outro, né? Em geral, a gente usa a ponte quando há entre um espaço e outro, geralmente uma água, né? E aí você está indo de um território a outro, atravessando essa água, outra margem, né? E já começa aqui Joana falando, né? Estão na retaguarda, ou seja, há pessoas que ficaram para trás, né? E é interessante porque em vários momentos da nossa vida há essas decisões um pouco mais irreversíveis, né? Ou seja, às vezes a gente já está trilhando um caminho de autoconhecimento, um caminho de consciência que a gente compreende um pouco melhor para onde a gente deve seguir, né? Como diria ele, Paulo, prossigo para o alvo. Então a gente já vislumbrou assim um horizonte bonito no qual a gente quer chegar, um sentido de vida mais claro e precisa atravessar essa ponte. E é interessante porque enquanto eu li essa mensagem, me veio aquela expressão queimar navios, né? E essa expressão ela vem muito de antigamente, que era ali quando os conquistadores de novas terras, né, ao adentrar uma nova terra, ao conquistar uma nova terra, o que que eles faziam? Eles mesmos queimavam os seus navios para que não houvesse um plano B. Né? Ou seja, para que naquele ponto houvesse comprometimento total, né? A única saída seria ficar, lutar, permanecer e prosperar ali naquela nova terra. E eu acho que cabe muito isso aqui, né? Isso de que, no final das contas, o que que a gente deveria fazer ao encontrar um sentido de vida, um norte claro, um caminho a seguir, né? É transpor essa ponte e, como diriam ali os antigos, muitas vezes queimar navios. Ou seja, para mim é uma decisão irreversível. Porque, em geral, o que que a gente faz, né? Até chega a caminhar um pouquinho, mas muitas vezes ou anda para trás ou paralisa o seu caminho, porque muitas vezes aquelas pessoas que estão ao seu lado, muitas vezes não vão te compreender, não vão trilhar o mesmo caminho, vão fazer outras escolhas, afinal de contas, há infinitos caminhos, né, para se chegar, para se ir, para se caminhar. Então, muitas vezes, pessoas muito caras ao nosso coração escolherão outras coisas ou se paralisarão na estrada. E qual que muitas vezes é esse nosso impulso? Ou voltar para trás e permanecer ao lado delas, mesmo nos perdendo completamente, ou construindo uma jornada que muitas vezes não faz o menor sentido para a nossa alma, ou então paralisando o caminho, às vezes esperando que elas possam ali trilhar o mesmo caminho que nós, né? Estão na retaguarda, ou seja, estão atrás, ficaram para trás. Não puderam acompanhar o ritmo que a renovação impunha, porque é verdade, né? Para a gente continuar trilhando esse caminho, sacrifícios, renúncias vão ser necessárias, uma renovação de crenças, de pensamentos, de escolhas mesmo de vida, né? De quem a gente quer se tornar, de conduta mesmo, de moral que muitas vezes as pessoas não vão estar dispostas a trilhar e tá tudo certo, né? Porque como se diz, há infinitos caminhos, né? Mas que, sobretudo, a gente saiba pensar qual é o meu caminho, para onde eu vou trilhar, aonde eu quero chegar e seguir, né? Seguir sempre, independente do que aconteça, continuar seguindo. Enquanto os sábios mensageiros, à maneira de narradores de histórias, falavam das construções celestes, eles se detinham, extasiados.
Compraziam-se na expectativa de fáceis triunfos, antevendo-se coroados de êxito nas lutas do caminho comum sem qualquer esforço nobre. Então é isso, né? Muitas vezes chegaram até a começar a trilhar esse caminho conosco, mas em perceber que seriam necessárias muitas renúncias, né? Uma série de renovações mesmo, não estavam dispostos a pagar o preço. Então, muitas vezes foram amigos diletos, companheiros ali de jornada conosco, mas que por algum motivo, né, seja em busca desse triunfo fácil, dessa felicidade efêmera e mais imediata, né, ou por conta de desilusões, acabaram ficando na retaguarda. Supunham que o Espiritismo fosse apenas uma doutrina consoladora, cujo mistério se resumisse na coleta de náufragos e mendigos para os alentar, enxugando-lhe as lágrimas sem qualquer compromisso com o trabalho e com o sacrifício, em cujas diretivas o homem se integra no movimento libertador das consciências. Então, muitas vezes estiveram ali conosco, compartilhando alguns ideais, né? E aqui em específico ela falando do espiritismo, então muitas vezes vamos ter pessoas que trilharam conosco, né? Acreditando que era só consolo, uma caridade mais material, algo mais superficial. Né, que também, na verdade, são muito importantes, mas que não é somente isso, né, mas essa reforma íntima mesmo, essa mudança completa de valores, de caminho de vida, de escolhas, que muitas vezes as pessoas não estão dispostas, né? Esqueceram-se de que a morte física não é o fim. Além do sepulcro, olvidaram que não há repouso nem paraíso, senão para quem converteu a própria paz em paz para os outros. Isso é bonito, né? Porque passa a ser para nós importante não só a gente viver em paz com a nossa própria consciência, mas tentar levar isso ao nosso entorno, né? Como consequência natural. Não basta só a minha paz, mas que os outros também estejam em paz e felizes ao meu lado. E dirigiu a felicidade pessoal para a felicidade de todos. Então, muitas vezes, né, isso a gente vai ter que se renunciar a muitas coisas, às vezes a uma própria felicidade mais pessoal, para que as outras pessoas possam também compartilhar, né, ter bons momentos. Depois da morte, constatarão: não existem soluções definitivas para problemas que a reencarnação não solveu. Então, como a gente diz muito, né? Essa passagem também, né, de depois da morte, como vai ser? Baseado naquilo que a gente foi, na vida que a gente teve, em quem nós somos, né? Nada muda assim magicamente, não há grandes transformações no além-túmulo, né? Seremos quem nós somos, seremos, né, como se diz ali, pelas vossas obras conhecereis. Então, tudo aquilo que eu consegui fazer em vida, tudo aquilo que eu consegui angariar como crescimento moral, no além-túmulo, isso sim, vai ser algo que vai me ser acrescentado, né? Vai realmente permanecer comigo. Fora isso, tudo aquilo que eu não consegui solucionar em vida, resolver em vida, sejam questões pessoais ou de convivência com outras pessoas, em algum outro momento terei que solucionar, não é? A Terra é o grande campo de realizações, aguardando a dedicação dos lidadores da esperança, do bem e da verdade. E isso é uma grande verdade, né? Como se diz, todos os dias é como se a vida, a Terra, a espiritualidade nos concedesse muitas sementes, esperando, né, a nossa boa vontade, a nossa dedicação, a nossa persistência em pegar tudo aquilo e cultivar da melhor forma possível. Ninguém a deixará em liberdade, mantendo compromissos com a retaguarda. Os que ficaram atrás preferiram o céu fantasioso da ilusão. Fizeram-se apologistas do heroísmo de mão beijada e pretendiam a glória de um trabalho apanagiado por padrinhos terrenos, passageiros detentores de prestígio social e político. E é isso, né? Muitas vezes. A gente acredita nessas ilusões do mundo. Então, fama, poder, reconhecimento, né, grandes cargos, grandes fortunas, e acredita que muitas vezes tendo padrinhos, né, aqui terrenos, quem vele por nós, assim, no sentido de nos ajudar materialmente ou com outros favores, vai ter alguma garantia do outro lado.
Não, né? As nossas conquistas morais, aquilo que a gente fez e se transformou como ser humano é que vai nos acompanhar do outro lado. Infelizmente, quem ficou na retaguarda e quem não fez isso, uma hora vai ter que fazer. E veja, também nós ainda somos e já fomos também esses que paralisamos a nossa estrada, né? E que fizemos outras escolhas e que hoje é, a nossa vida também é baseada nessas escolhas que já foram do nosso passado também. Então, faz parte do processo evolutivo, né? Muitas vezes a gente tem, assim, uma ingenuidade de achar que as coisas vão mudar a toque de caixa de forma muito rápida, de modo muito célere, e a perceber que mesmo dentro do nosso coração, sabendo muitas vezes as verdades que a gente, de algum modo, já vislumbra, os conhecimentos que antes para nós, assim, não eram possíveis de serem entendidos, e ainda assim muitas vezes a gente se mantém ali fazendo as mesmas condutas. Imagine o outro que muitas vezes nem isso conhece, ou que se conhece ainda não acredita que seja o momento de fazer assim uma virada mais definitiva na vida, de queimar navios, como se diz. É, e faz parte, porque é difícil mesmo, né? É difícil também para nós, e é bonito essa humildade de olhar para o nosso caminho e falar, sim, é difícil, porque para mim também é. Para mim também é doloroso deixar muitas vezes essa retaguarda cheio ainda dessas ilusões, né, da vida material, do caminho, mas uma hora seguiremos todos, né? E E me lembrei agora de uma palestra do Arthur Valadares, muito bela, que eu acho que é um comentário do Livro dos Espíritos, né? Porque diz o Espiritismo que todos nós um dia chegaremos à perfeição, né? E aí, esses que ficam na retaguarda, é bonito essa expressão, porque para eles a eternidade será mais longa, né? Eu acho que, se não me engano, Arthur comenta que está no livro dos Espíritos, em alguma resposta e alguma questão do livro dos Espíritos. E olha que bela essa expressão, para eles a eternidade será mais longa. Porque uma hora chegarão, compreende? Uma hora também terão que trilhar este caminho que hoje estamos nós a trilhar, né? Então, assim, apesar de existirem muitos caminhos, todos inexoravelmente chegarão, né? E aqueles que decidiram em um momento não trilhar determinado caminho para se chegar ao alvo, como diria Paulo, necessariamente a gente vai ter que trilhar alguns caminhos, se não agora, depois, né? Tentaram o recuo à hora do avanço e se detiveram à distância. Não os incrimines, nem os lamentes. Então, compreende, né? Sobretudo uma compreensão profunda da vida, dessa necessidade de renovação e muitas vezes desse desconhecimento que a gente não sabe qual é o caminho do outro, não sabe aquilo a que ele vai ser chamado, né? Qual o caminho que realmente ele tem que percorrer, não sabemos. Então, não te lamentes, não recrimines, segue adiante, né? Mas é isso, faz a tua parte e segue adiante. Tem uma mensagem no livro Libertação pelo Amor. Agora eu não vou me recordar qual é o nome e o título da lição, mas ele fala uma coisa muito bela que para aqueles que a gente realmente ama, né? E daqui a pouco a gente vai amar igualmente a humanidade inteira, daqui a pouco não, talvez demore ainda muito e muito, mas um dia também chegaremos lá. Mas qual é o nosso papel, né, a fazer por aqueles que a gente ama é abrir veredas, né, abrir esses caminhos mais escarpados. Então, já vi uma trilha que ela ainda não foi aberta, né? Então a vegetação está ali muito fechada, quem passa ainda se corta bastante, não tem um caminho muito bem definido. E a mensagem é muito bela porque ela fala isso, né? Ah, aqueles que vão à frente. E aí passam. Naturalmente, pelos processos de abrir essa estrada, que muitas vezes é mais dolorosa, que muitas vezes vai custar mais esforço, mas
para que outros tantos depois, né, possam mais facilmente percorrer a mesma estrada. Então, olha que belo pensar que tantos fizeram isso por nós, né? Abriram estradas, abriram caminhos que de uma trilha que não estava aberta, de um conhecimento que estava incompleto, velado, né? E eles tiveram esse papel de ir realmente abrindo esses caminhos. E de algum modo, é isso, né? Aqueles que a gente ama e que ficam na retaguarda precisam do nosso exemplo, precisa de alguém que tenha seguido, mesmo que naquele momento não permaneça ali ao lado, né? Mas uma escolha muito mais bonita, muito mais genuína de vou à frente dando exemplo para que depois, né, passadas essas desilusões, passadas essas fantasias, né, possa também seguir esse caminho de uma forma mais fácil, porque eu em algum momento fui ali na frente. Então, é, que lição belíssima, porque tantos fizeram isso por nós, né? Para nós a estrada já é mais tranquila, já é mais aberta, porque outros tantos que nos amaram profundamente percorreram esse caminho inicialmente, inclusive os nossos benfeitores, que é, olha, vai, né? E é bonito perceber isso também, né? Que muitas vezes, com certeza, olham para a nossa estrada, para as nossas dificuldades e compreendem profundamente, mas mais do que isso, sabem. Dá para passar, porque eu já passei por isso e consegui, você também pode. E isso é belíssimo, gente. É alguém que já está um pouquinho mais à frente e que, então, ao ter essa experiência, fala, vai que dá certo. Vai, confia que eu estou ao teu lado, né? Ainda que de forma invisível, estou por aí. Também passei em algum momento por aí e vai dar tudo certo. Sairemos melhores, mais felizes do outro lado, né? Ao cruzar essa ponte. São almas fracas, incapazes de uma resistência maior. A vida, a grande mestra, paulatinamente, com as mãos de mãe gentil e devotada, conduzi-lo-á de retorno à realidade, da qual ninguém foge impunemente. Então é interessante, né, que muitas vezes a gente foge de determinados caminhos da vida quando elas se tornam assim mais difíceis, né, quando a experiência se mostra mais desafiadora. Muitas vezes a gente, numa ingenuidade de achar, não, esse caminho aqui está muito difícil, deixa eu percorrer um mais fácil. A gente pode até fazer isso, né? E com certeza já fizemos muitas e muitas vezes. De repente a gente anda um pouquinho mais quando vê, opa, às vezes não é a mesma pessoa, às vezes não é a mesma situação, mas quando a gente vê, foi um caminho que ali atrás a gente deixou inacabado e que a vida, generosa como é, como diz Joana aqui, né? Essa mãe gentil e devotada, vai nos conduzir de retorno a uma experiência semelhante para que agora, já um pouco mais capacitados e fortalecidos, fala, olha, é exatamente por aqui que você tem que passar, não adianta fugir, né? Vamos atravessar. Vamos seguir, e vamos chegar ali do outro lado melhor, mas vai ter que passar por aqui, se não agora, em outro momento. E é, é isso, né? Se é verdade que a vida é essa gentil mestra que nos coloca mesmo as pessoas e as circunstâncias sempre a nosso favor, também é verdade que as nossas fugas, as nossas deserções, elas geram caminhos um pouco mais difíceis. A experiência muitas vezes é semelhante, mas mais desafiadora, sempre mais desafiadora. Então, que a gente opte o quanto antes, né? Como se diz, viu, corre. Se eu já vislumbrei essa realidade, se eu já vislumbrei que eu posso fazer diferente, que eu posso ser diferente, vai e queima esses navios logo, porque uma hora você vai ter que fazer. E a vida, é, mestra que é em nos conduzir aos caminhos corretos e mais retos da vida, há de nos prensar para que realmente a gente evolua, porque essa é a intenção, né? Que eu evolua, que eu cresça, que eu me modifique. Então, que a gente não fuja, não deserte, que a gente siga fazendo o nosso melhor. Segue adiante, porém. Esquece a fantasia das narrativas atraentes e enfrenta o campo que se desdobra necessitado, né? Então, é olhar para a vida e falar. Me mostra como é que nesta situação desafiadora eu devo me portar para sair do outro lado um ser humano melhor, mais digno, né? Mais evoluído. Deixa eu passar por essa circunstância, né? Que se for para enfrentar um desafio, um problema, me mostra como passar por esse desafio
que eu desejo me tornar um ser humano melhor e sei que é por aqui, enfrentando isso aqui, que lá, né, mais adiante eu vou olhar para trás e falar que bom que eu trilhei esse caminho agora. Tantas outras vezes eu fugi, agora não, né? Encaro de frente. Aqui concede a bênção de uma fonte e o deserto se converterá em jardim. Então, olha que interessante, né? Às vezes a vida nos dá mesmo um deserto, né? E cabe a nós, com a nossa ação, com as nossas ferramentas que estão disponíveis para nós, porque sempre nos são dadas ferramentas, formas de como passar pela mesma experiência, para a gente transformar esse deserto em um jardim, né? Ali remove o charco e o pântano se transformará em horta dadivosa. Então, muitas vezes a gente está ali naquele charco, mas sabendo drenar aquilo, sabendo passar pela experiência, aquilo se transforma, como diz aqui Joana, em horta dadivosa. Acolá afasta as pedras e a estrada surgirá em fácil acesso para homens e animais. Então, é isso. Às vezes uma estrada dificultosa, né, que não foi aberta ainda. Vamos tirar as pedras, vamos remover a vegetação, vamos abrir caminho, que isso vai ser mais fácil depois para mim e para tantos outros que virão atrás de mim também, né? Faz o bem em toda parte com as mãos e o coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade fulgure em teus braços como estrelas luminescentes em forma de mãos. Então vai e faz o possível, né? Vai e naquilo que o dia nos mostra e a vida nos mostra sempre, olha, vai por aqui, olha, faz isso aqui, olha, ajuda essa pessoa, que a gente vá realmente com quem a gente encontra, onde a gente estiver, com as pessoas com as quais a gente esteja fazendo esse bem e abrindo esses caminhos, né? E ligado aos espíritos de luz, construirás com o suor e o esforço incessante, enquanto na carne, a ponte sobre a qual o abismo, pelo qual atravessarás em breve, formoso e deslumbrado, em busca dos amores felizes que te aguardam jubilosos do outro lado. Isso também é belíssimo, sabe? Porque se é verdade que há quem fique na retaguarda, ou seja, que muitas vezes a gente vai ter que deixar mesmo muita coisa para trás, muitas pessoas para trás nesse movimento simbólico de crescer para a vida, né? Para compartilhar outros valores, para ter uma nova visão de vida mesmo, e uma nova realidade. É verdade que lá do outro lado da ponte, se a gente souber atravessar tudo isso, né? Esse charco, esse deserto, essas estradas, se a gente souber queimar esses navios, a grande verdade é que a gente vai encontrar, né, lá do outro lado, amores felizes que nos aguardam. Porque se é verdade que para cruzar essa ponte, muitos ficarão para trás, né, apesar de continuarem em nosso coração, nas nossas orações. Também é verdade que outros tantos aparecerão, muito mais alinhados com quem nós somos, com aquilo que a gente deseja viver. Então, que a gente não tenha esse medo, não tenha esse receio de queimar esses navios. Não, eu fiz uma escolha de vida, é isso. Vou me comprometer com isso, vou dar o meu melhor onde eu estiver, porque a vida há de me encontrar, não só a vida, mas outras tantas pessoas, né? Então, não há esse abandono completo. Não. A essa fase, a esse limbo que muitas vezes é doloroso, sim, mas que a gente deixa muita coisa para encontrar algo muito mais precioso, melhor do outro lado, né? E nesse meio tempo, esse desconforto, mas está tudo bem, faz parte, né? Faz parte de qualquer eh, grande decisão que a gente tome, né? Então, que a gente queime navios comprometidos com uma escolha de vida, com um sentido de vida claro. Olha, não tem mais volta, é daqui para frente, né? Não tem como voltar, não tem como regredir moral e espiritualmente. Não, eu sigo adiante. Tenho que seguir adiante por mim e por quem eu amo também, sabe? Então, gente, muito obrigada. Uma boa semana para todos nós. E estaremos aí semana que vem, se Deus nos permitir. Até logo.